Boa tarde, já está no ar o Mundo Record News desta quarta-feira, 26 de agosto. Infelizmente, não começa a informa aqui que o jovem cabo-verdiano Elder Fernandes, de 23 anos, que estava desaparecido há mais de 2 semanas nos Estados Unidos, foi encontrado sem vida na noite de terça-feira. Mais detalhes sobre esse assunto no Bem Traz e na Fala Cabo Verde. Ilha divulgar um registro primeiro óbito de Covid-19 que ocorre por volta de 21 horas de terça-feira, 25 de agosto. Com esse morte, o país passa a contabilizar 38 óbitos por Covid-19. A Ilha do Fogo registra a primeira morte provocada pelo vírus da Covid-19. A vítima é um indivíduo do sexo masculino de 67 anos, natural dos Mosteiros e que se encontrava hospitalizado no Hospital Regional São Francisco de Assis. De acordo com o diretor do hospital, a vítima encontrava-se numa situação de alguma gravidade e que requeria cuidados especiais, sendo que além da infecção pelo SARS-CoV-2, tinha outras complicações, nomeadamente a hipertensão arterial, diabetes, colesterol e estava ligado ao oxigênio. Ainda Evandro Monteiro avança a agência de notícias cabo-verdiana que neste momento há um paciente que requer cuidado e uma outra ainda por confirmar que também requer cuidados especiais, estando os 2 casos pendentes ao resultado dos testes de PCR. Em balanço, a ilha conta com um total de 22 casos positivos notificados, um dos quais resultou no primeiro óbito, todos nos Mosteiros. O mundo já tem 3 confirmações de reinfecção para novo coronavírus. No Brasil, pelo menos 20 casos é considerados suspeitos. 7 pacientes são acompanhados no Hospital das Clínicas. Os outros 13 se dividem entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Segundo o HC, há outras explicações possíveis para os testes positivos em pacientes já recuperados. Por exemplo, um outro vírus pode carregar fragmentos inativos do coronavírus. Outra possibilidade: o vírus pode ter ficado inativo no organismo e agora ter sido reativado. A Universidade de Hong Kong confirmou o primeiro caso de reinfecção. Hoje, 2 novas confirmações surgiram na Europa. Na Bélgica, um paciente não teria desenvolvido anticorpos suficientes na primeira infecção. Na Holanda, trata-se de um idoso que estava com o sistema imunológico debilitado. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde não vê motivo para preocupação. Os casos são raros. Até agora, apenas 3 entre quase 24 milhões de contaminados. E em balanço, Angola registra em 5 meses um total de 2.222 casos acumulados de Covid-19, 628 recuperados e 100 óbitos. Em março, Angola registrou as primeiras mortes por Covid-19. 5 meses depois, atingiu os 100 óbitos pelo novo coronavírus e vive uma fase de transmissão comunitária do vírus. Até o momento, o país conta com mais de 1.200 doentes ativos. Destes, segundo as autoridades sanitárias, 4 estão em estado crítico a receber tratamento sobre ventilação mecânica invasiva. Os números revelam ainda que a pandemia já infectou mais de 2.200 pessoas no país. Até agora, mais de 800 estão recuperadas. Luanda é a província mais afetada, com mais de 1.000 casos, seguido do Zaire, Cabinda, Kwanza Norte, Bengo, Kwanza Sul, Cunene e Huila. Ainda na Angola, mais de 300.000 pessoas estão infectadas por VIH-Sida, mas com essa pandemia exige a ruptura de medicamentos para tratamento de doença, situação que se preocupa doentes e autoridades de saúde. Dados indicam que no país, cerca de 350.000 pessoas estão infectadas com o vírus da SIDA e apenas 93.000 fazem terapia antirretroviral. E deste número, 27.000 fazem terapia de segunda linha, mas que infelizmente vivem cortes no tratamento desde março devido à ruptura de estoque. Nós, preocupados com a situação desse conjunto de pessoas vivendo com VIH, que estão há mais de 3 meses sem tomar medicamento e, sobretudo, com as consequências decorrentes dessa situação. Porque se essas pessoas param a medicação, criam resistência. Em média, segundo o presidente da ANASO,
Diariamente, o país registra 38 mortes e 76 novas infecções por VIH, uma situação que muito preocupa, principalmente com o facto de que todas as atenções estão associadas à Covid-19. O responsável recomenda que o Estado não deve se esquecer de outras doenças. A SIDA em Angola deixou de ser, nesta fase da Covid-19, uma prioridade. A prioridade do governo de Angola é a Covid, a SIDA, a malária e a tuberculose passaram a ser outras doenças e nós temos estado a fazer advocacia para que, de facto, a SIDA, a malária e a tuberculose continuem a ser uma prioridade, exatamente porque, tal como a Covid, a SIDA, a malária e a tuberculose também continuam a matar. A ausência de antirretroviral para o paciente de VIH-Sida provoca ao doente um efeito direto de multiplicação do vírus que ataca as células do organismo até chegar à morte, conforme explica este especialista. Por isso, o uso de medicação deve continuar para evitar que o vírus volte a se multiplicar pelo organismo e fazendo com que se diminua o risco de transmissão da doença para os terceiros. A diretora do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, por sua vez, confirmou que o país tem sim registrado nos últimos tempos dificuldades no acesso ao antirretroviral e isso, segundo ela, deve-se por conta do impacto da pandemia da Covid-19 e a mesma afirma que neste momento o país já foi reabastecido com cerca de 13 mil frascos de antirretrovirais. Ainda segundo a diretora, parte destes medicamentos foram distribuídos por todo o país e acredita que será suficiente para atender cerca de 7 mil pacientes em tratamento de segunda linha. Veio um primeiro lote no dia 4 de agosto e que depois de 7 dias conseguimos receber cerca de 4 mil frascos. No âmbito do estado de emergência devido à Covid-19, várias medidas foram anunciadas na Moçambique, situação que traz alguns constrangimentos, semana transporte interno. Parque completamente vazio, em estado de aparente abandono. Mas não, apenas já não há razões para lá estar, porque nem a Durban, nem a Manzini, Johannesburg, Nelspruit, muito menos Komatipoort pode sair. Não há a quem se lhe indique as plaquetas dos destinos. Os trailers para mercadoria já há muito que transbordam ferrugem, quer seja em resultado da chuva e do sol intenso, quer seja do não uso desde março último. Já lá se vão 5 meses que os parques de transporte rodoviário para a vizinha África do Sul estão nesta situação. Isto porque a vizinha África do Sul impôs o lockdown e Moçambique também impôs uma série de medidas no âmbito do decreto de estado de emergência. Face às medidas de alívio anunciadas há dias, para este grupo de transportadores nada vai mudar. A situação continuará crítica. Realmente um alívio, mas não, para nós é praticamente nada, porque o que eu saiba, que tive conhecimento, é alguns estrangeiros estão aqui no país que possam sair, ou alguns moçambicanos que estão fora que possam entrar. Não é questão de fronteira aberta. No entanto, a pessoa tem que ter um documento. Ou, se é estrangeiro, tem de ir para poder entrar, se realmente estava fora, para poder vir ao país, ou de ir a uma residência, ou algum nacional moçambicano que queira ir para fora, tem que ter um argumento. Quanto à tal paralisação, a associação buscou alternativas para que passasse a fazer transporte a nível interno. Para nós não existe, posso bem dizer que não existe, porque, primeiro, o nosso meio de transporte que nós usamos, a maior parte dos carros que nós usamos transporte, 90% ou 95% é a gasolina. Então, o meio termo que nós podíamos ter arranjado era tentar falar com o governo para ver se entrávamos aqui a fazer chapa. Mas com o cara a gasolina fazer chapa, deixa de desejar, é quase impossível. A dona de Neta Carlos já não encontra clientes no seu habitual espaço para comercializar as suas laranjas. Desde então, só restam saudades e dívidas dos clientes que não regressam devido ao lockdown. Mas agora o meu pedido é de abrir na fronteira, pessoas de lá virem e nós aqui entrar também, fazer o nosso bis. Por exemplo, e quando eu não venho fazer o meu bis aqui, não consigo alimentar criança em casa.
Tinha cliente que levava, vir-me pagar, comprava, pagar, mas agora, desde que fecharam, estou mal, papá. Aliás, até os cambistas informais foram afetados. O exemplo é do jovem Aniceto. A frente está a desfrutar de muita coisa. Nossos clientes, eu tenho muitos clientes, por exemplo, que eu dependo deles e não conseguem vir devido à pandemia. Mesmo com o alívio das medidas restritivas, o Serviço Nacional de Imigração ainda não começou a emitir passaportes para cidadãos moçambicanos. Nesta primeira fase, o enfoque está aos cidadãos estrangeiros. E uma boa notícia é que a África já elimina poliovírus selvagem em 47 países da região. Informação que foi avançada pela Comissão Regional Africana para a certificação de erradicação de poliomielite. A Comissão Regional Africana para a Certificação da Erradicação da Poliomielite declarou oficialmente que a região africana da Organização Mundial da Saúde está livre do poliovírus selvagem. O último caso da doença na região foi detectado em 2016 na Nigéria. Assim, este acontecimento marca a erradicação do segundo vírus da face do continente desde a eliminação da variola há 40 anos. De acordo com a presidenta da Comissão, é um dia histórico para a África e afirma que a região cumpriu com sucesso os critérios de certificação da erradicação do poliovírus selvagem, não tendo sido notificado nenhum caso do vírus na região há 4 anos. Também a diretora regional da OMS para a África e o diretor-geral da OMS congratularam-se com este feito. Segundo a OMS, mais de 1,8 milhões de crianças foram salvas desta doença. Apenas há uma década, a poliomielite paralisava 75 mil crianças por ano. E em Conselho de Ministros, Angola elenca um conjunto de medidas para melhorar o setor empresarial. As referidas privatizações, no total 14 ativos, geraram para os cofres do Estado 31 mil milhões de kwanzas, o equivalente a mais de 52 milhões de dólares, o que poderão gerar 150 postos de trabalho diretos e 320 indiretos, segundo o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro, Osvaldo João. Esperamos arrecadar o acumulado até ao final do ano mais de 100 mil milhões de kwanzas. Pensamos assim estar a contribuir para a reforma do setor empresarial público, para a eficiência da economia nacional e para a redistribuição da renda a nível da nossa economia. 51 processos de privatização estão em curso e o que se espera é que até final do ano sejam concluídos. Destes, pelo menos metade deverá ter os seus concursos terminados em setembro e outubro e durante o ano ainda outros serão lançados. Já no que diz respeito ao PAP, Programa de Ação para a Promoção de Empregabilidade, foi anunciado que a situação económica e financeira no país levou a um ajustamento nos recursos para operacionalizar o programa, que fica agora reduzido aos fundos provenientes da Segurança Social. Contudo, há garantias de se atingir 83.500 jovens até 2021. E nesta perspectiva, decorrente também da revisão do orçamento, nós tivemos efetivamente que rever todo o pacote. Iremos de facto arrancar agora com o projeto e o que decorre da lei é que nós devemos atingir até 2021 a 83.500 jovens. Só para ter uma ideia, no segundo trimestre, por conta da pandemia da Covid-19, mais de 320 mil empregos foram cortados, isso entre os meses de abril e junho. Período em que a taxa de desemprego da população com 15 e mais anos subiu dos 32% para 32,7%. Tirando o facto de que o número de jovens inativos ascendeu aos 46%, quase 1,5 milhões de pessoas. A Comissão Económica do Conselho de Ministros decidiu ainda sobre as medidas de políticas de importação. Agora, os produtos cuja capacidade interna já é satisfatória já não beneficiarão de alocação de divisas com recurso ao Tesouro para a sua importação. Ou seja, quem quiser importar terá de o fazer com recursos próprios. Naturalmente que esse é um trabalho que vai ser acompanhado muito de perto para permitir que os outros que nesta fase ainda não estão na zona de produção, que também nos garanta essa aproximação ao consumo, possam, com o aumento das facilidades de crédito
e todo o fomento que está a ser feito a nível da produção, possam também a estes produtos ser retirada a necessidade da alocação de divisas. Ataques terroristas na Moçambique deixam várias famílias deslocadas, situação preocupante que, mesmo com ajuda, tem sido difícil. São famílias que somente conseguiram salvar o que de mais importante têm, a própria vida, porque tudo o que haviam conseguido construir ao longo do tempo foi destruído pelos terroristas. Sem condições de permanecer nos locais onde viviam, decidiram deslocar-se a outros distritos considerados seguros, como Pemba, Metus, Chiur, entre outros. Alguns deslocados têm a sorte de serem acolhidos por familiares e, para outros, a alternativa tem sido os centros de acolhimento. A Miramar visitou em Pemba uma das famílias acolhedoras de deslocados. Na família onde neste momento estamos, são cerca de 58 pessoas que partilham esta casa que tem apenas 3 quartos. E a maior parte das pessoas tem estado a dormir ao chão. Sou trabalhador e membro da Assembleia Municipal. Quando recebo, já faço o meu plano. 3 sacos compro e deixo em casa. Outro dinheiro vou comprar carilho, ora carvão e sabão para poder eles tomarem banho. E outro dinheiro, como agora não sai água, tenho que comprar. Há uma casa vizinha aqui, tem um furo e eu costumo lá comprar e eles transportam para poder fazer higiene com ele. Francisco Antônio é proveniente de Macomia e faz parte dos 58 deslocados acolhidos nesta residência cita no bairro de Ingonan, em Pemba. Agradece o acolhimento, mas reconhece não ser tarefa fácil conviver num agregado deste tamanho. Aqui é a cidade, aqui come dinheiro, dorme dinheiro, agora está a cumprir assim mesmo. Dono de casa também cada vez mais, estamos bem. Só porque aqui estamos a sofrer só de comida e também dormimos no chão. Dona Cristina é a chefe desta família e conta como tem sido a alimentação no dia a dia. Quando é arroz, tenho que gastar 7 quilos, cozinhar e comer. Se é chima, acho que são 3 ou 4 quilos. Um saco de arroz de 25 quilos. Quantas vezes vocês usam? Se cozinhamos sempre só às 12, gasto 3 dias. Sim. Se cozinhamos de 12 a também para jantar, já não chega nem 3 dias. Devido à falta de espaço nesta residência, o casal teve de pedir auxílio a outros parentes para permitir que todos tenham onde dormir. O governo e as organizações da sociedade civil têm feito o seu, portanto, o melhor de modo a apoiar esta gente, oferecendo comida, oferecendo kits de cozinha, mas também oferecendo aquilo que é alimentação. Algumas das pessoas são obrigadas, portanto, a dormir ao chão, uma vez que não há lonas, não há colchões que possa albergar. 58 pessoas, onde é que dormem? Outros pedi minha irmã para poderem dormir lá, porque não chegam todos a dormir aqui mesmo. Outros pedi minha sobrinha lá para estarem a dormir lá, porque não chegam todos. Então, o restante dos 30 dormem aqui mesmo. Este é apenas um dos vários exemplos decorrentes das consequências de ataques terroristas em Cabo Delgado. No também tem a Rússia, onde o governo está falando que está hoje a necessidade de investigar circunstâncias de envenenamento de maior opositor de Vladimir Putin e que o diagnóstico feito inicialmente com o hospital alemão ainda não foi conclusivo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez a declaração depois que a chanceler alemã, Angela Merkel, pediu que a Rússia investigue o caso. Ele acrescentou que não está claro por que os médicos alemães estão com pressa para usar a palavra envenenamento. Já chefe da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU tem encontro com o representante do governo de Irã e promete cooperação. É a primeira viagem oficial do chefe da agência da ONU a Teherã desde que assumiu o cargo em dezembro. O Irã vai cooperar com a Agência Internacional de Energia Atômica. Essa foi a mensagem passada pelo corpo nuclear iraniano no encontro. O objetivo da visita é ter acesso a 2 usinas, onde se acredita que o país tenha armazenado ou utilizado material nuclear não declarado. Rafael Mariano Grossi disse que a relação entre a agência e o Irã
é muito intensa, com muitas questões para resolver. Em maio de 2018, os Estados Unidos anunciaram sua retirada do acordo internacional nuclear com o Irã, dizendo que o país estava mentindo sobre seu programa nuclear. Desde então, Washington mantém uma campanha de pressão máxima contra os iranianos, incluindo a imposição de sanções. As piores restrições são as sanções econômicas, que atingiram duramente a exportação de petróleo do Irã e a economia do país. As tensões têm aumentado entre os Estados Unidos e o Irã, mas nesta terça-feira, o presidente Hassan Rouhani disse que futuras negociações são possíveis, se os americanos retornarem ao acordo nuclear. E nos Estados Unidos houve várias manifestações devido a condutas violentas de polícia. O último tem a ver com o homem negro que foi baleado para a costa. Em uma praça em frente ao Tribunal do Condado de Kenosha, manifestantes pediam justiça. Eles colocaram fogo em caminhões de lixo. Os policiais, junto com a Guarda Nacional, lançaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Os manifestantes também queimaram carros, casas e comércios no condado. Hoje, pela manhã, os bombeiros ainda combatiam os incêndios. Os protestos são contra a ação policial do último domingo. Jacob Blake tentava entrar no próprio carro quando foi abordado por 2 agentes e baleado pelas costas. Os 3 filhos dele estavam no veículo. Em entrevista a um jornal americano, o pai de Jacob Blake, que tem o mesmo nome, disse que o filho ficou paralítico, mas os médicos ainda avaliam se os danos são permanentes. O tio de Blake, Justin, disse que a família agradece o apoio da sociedade, mas pede que as manifestações sejam pacíficas. O astro do basquete, LeBron James, disse que é contra a violência não só de policiais, mas de negros contra negros, e é preciso melhorar isso também. Nota volta para Cabo Verde, onde aqui o movimento civil para comunidades responsáveis condena a queima de cães na Ilha de Brava e que a edil local te garante que, caso for verdade, o autor do exato está a ser responsabilizado. Após a publicação que está a circular nas redes sociais de alguns cães mortos e queimados na lixeira municipal na Ilha Brava, o movimento civil para as comunidades responsáveis condenou este ato terrível e também em outros concelhos, seja pelas câmaras municipais, seja pela população impulsionada por emoções vingativas e raivosas. Adianta ainda que um dos voluntários do movimento reuniu-se com a vereadora responsável pela área, que relatou que a Câmara Municipal da Brava fez um acordo segundo o qual disponibiliza viatura e meios para os criadores de gado que fazem a captura dos cães. Diz ainda que, apesar da lixeira ter 2 guardas permanentes e que de só poder ser visitada com autorização, todos negam ter visto quando e por quem foram depositados e queimados os cães. Também o presidente da Câmara Municipal da Ilha reagiu a esta situação, afirmando que é preciso fazer uma averiguação profunda para ver o que é que se passa. Se caso confirmar, será instaurado um processo de averiguação e responsabilização ao colaborador, justificando que não é esta prática que se prevê o Código da Postura Municipal, reforçando que é preciso cumprir o que se encontra na lei em relação aos cães vadios. Agora nós também dá uma olhada na mais informações internacionais na revista de imprensa com Elizabeth Dias. Luta começa com o Record Europa que avança trabalhos de resgate termina na prédio desabado na Índia. 16 pessoas morrem e 9 ficam feridas. R7 da notícia Covid-19 laser de termômetro que afeta cérebro nem glândula pineal. Informação que circula nas redes sociais sobre laser infravermelho de aparelho usado em estabelecimentos causa danos à saúde é falsa. Euronews traz como manchete: França agrava restrições e Sardenha registra mais de 1000 contágios. Já voa destaca, na Angola, assassinatos por alegada violação de regras de pandemia continua a aumentar, denuncia Omunga. Al Jazeera avança, republicanos promovem uma visão inclusiva para a reeleição de Donald Trump. Política externa, economia, mulheres e família foram os pontos focais
de segunda noite de Convenção Nacional Republicana. Por último, Angola terá destaque para a República Democrática de Congo, que declara fim da epidemia de sarampo, que mata 7.000 crianças em 25 meses. E como habitual, a revista põe um ponto final no Mundo Record News. Fica direito e fica na companhia de Hoje em Dia.